Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Pedro Henrique, este canal é o Tempo da TV, o seu canal de teledramaturgia, curiosidades da TV e muito mais para vocês. Está aí o canal Tempo da TV, tá? Nosso canal de teledramaturgia, curiosidades da TV e muito mais para vocês. Bem, hoje estamos aqui com o quadro Resumo dos Fragmentos das Novelas, trazendo hoje a novela Fogo sobre Terra, o resumo da novela Fogo sobre Terra, que estreou ontem na Globoplay, tá? Estreou ontem na Globoplay. E eu vou falar o que eu achei da novela e vou contar um pouco da história da novela. Bom, vamos sim a vinheta hoje para a gente ir direto, tá, ao ponto. Bem, o que trata a novela Fogo sobre Terra? Em primeiro lugar, a novela teve muitos problemas com a censura, né? Janete Claire teve que rasgar várias cenas da novela para poder reescrever, para poder recolocar na novela. Outro fato é que a novela iria estrear em 73, não em 74, né? Mas, por conta dos problemas com a censura, a novela só pôde ir ao ar no ano seguinte, em 74. Sendo assim, Janete Claire, em 73, escreveu às pressas a novela Semideus, que foi uma novela de sucesso também. E assim, em 74, ela pôde estrear a novela O Semideus, tanto o Fogo sobre Terra, antes foi o Semideus. Tanto que Juca de Oliveira estava na novela O Semideus e teve que ir voando para a novela Fogo sobre Terra, pois ele seria um dos protagonistas. Bem, o que tratou a novela Fogo sobre Terra? A novela sobre Terra contava a história de dois irmãos, o pacato Pedro Azulão, homem da terra, homem do campo, e um engenheiro formado, né, da cidade grande, Diogo Gonzaga. Bem, ambos foram criados em famílias diferentes. Por quê? Seus pais foram envolvidos em um acidente aéreo, então eles morreram e os dois ficaram órfãos de pai e mãe. E os dois foram separados assim. Diogo Gonzaga foi morar com Heitor Gonzaga, já em Barcelos. Diogo, personagem de Jardel Filho, e Pedro Azulão, Juca de Oliveira, foi morar com sua tia Nara, Neuza Amaral, e o Beato Juliano, Enio Santos. Bem, os dois foram separados duas vezes. Depois, aos 14 anos, eles foram separados, né? Porque voltaram a se encontrar aos 14 anos, depois foram separados, né? Eu acho, pelo menos, deu a entender, na verdade, deu a entender ali, pelo que eu vi, que eles não foram separados pequenininhos, né? Na verdade, o que eu falei aqui. Eles foram separados aos 14 anos, né? Então, o que acontece? Os dois foram morar com duas famílias diferentes, um com uma família humilde, outro com uma família rica, né? Enquanto o Diogo tinha todo o conforto da cidade grande, se transformou num grande engenheiro, o Pedro Azulão se transformou no homem do campo, né? Dono de terras, por quê? Porque o pai do Pedro Azulão e do Diogo, ele era o dono das terras lá em Divinéia, era governador em Divinéia, mas ele fez isso às custas de roubar as terras dos índios. Ele roubou as terras dos índios, quer dizer, o pai do Pedro Azulão e do Diogo não valia nada. Não era flor que não se cheirasse, né? Era flor que não se cheirasse. Bem, mais tarde, o Diogo e o Pedro ficaram sabendo que o acidente aéreo dos pais foi provocado, né? Foi provocado. Heitor Gonzaga veio para a cidade e acabou tomando as terras dos pais de Pedro Azulão, né? Depois ele passou as terras para o nome de Pedro Azulão, mas como já tinham tido problema com os antepassados dele, brigas, né? Brigas por conta de terras, por conta de morte provocada, enfim, aconteceu. Então, Diogo, ele casou-se com a Lisa, a doutora Dralisa, né? Que era a personagem da Alice Cardoso, né? Teve a filhinha deles, que é a Vivi, que é a Rosaninha Garcia, né? E o Pedro Azulão namorava a Chica Martins, personagem da Diniz Fati, né? Depois, no meio da trama, a Chica Martins ela acaba ficando com o Diogo e o Pedro Azulão acaba ficando com a Bárbara, personagem de Regina Duarte. Sendo que Regina Duarte era uma personagem muito confusa, né? Era uma personagem muito confusa e ela tem uma cegueira psicológica que não... Eu vou falar a minha insatisfação depois, né? E depois vou explicar por que Fogo sobre Terra. Eu já tinha falado isso no vídeo passado, mas para não ficar aquela coisa vazia. Bom, aí então ela teve uma cegueira, tinha cegueiras psicológicas devido ao abalo nervoso que ela tinha, né? Mas isso não foi mostrado, só foi mostrado um pedacinho no final, só para ter uma ideia, né?
eu vou falar minha insatisfação já e minha satisfação. Bom, Fogo sobre Terra, na verdade, não era para se chamar Fogo sobre Terra. Até não entendo porque Fogo sobre Terra, porque foi água sobre terra, né, gente? Porque era uma hidrelétrica que ia passar pelo rio Jurupuí, né? Então, não era Fogo sobre Terra, né? Bem, a novela ia se chamar Cidade Vazia, mas aí não gostaram do nome, mudaram, né? Foi uma brincadeira do Daniel Filho com Boni, aí ficou Fogo sobre Terra, né? Mas enfim. Bom, o que ficou resumido nessa novela, para mim, na minha opinião, é que o Pedro Azulão, por mais que ele fosse um dono de terras, fosse um cara muito respeitado na cidade, que Diviné era uma cidade fictícia, né? Era uma cidade fictícia, por mais que ele tivesse sido respeitado na cidade, nada ali era dele, porque ele acabou sabendo que o pai dele não prestava, que o pai dele não valia o prato que comia, né? Que foi desonesto, que roubou terras, né? Então, nada ali pertencia a ele, na verdade, né? E o Diogo também. O Diogo começou a ver que a vida dele ali era uma vida vazia, porque ele, apesar de ter sido criado com um pai que ele não chamava de pai, foi criado com um pai postiço, né? Que não chamava de pai, ele chamava aí de Heitor, né? E a mãe chamava de Celeste, né? Então ele não tinha aquela coisa de filho, de carinho de filho, né? Ele foi criado, tinha agradecimento a eles, mas não tinha aquele apego, né? Agora, vamos lá. O que eu fiquei satisfeito na novela foi o seguinte. Foi porque eu tive uma ideia. Por exemplo, eu não sabia que o personagem do Marcos Paulo André era noivo da Bárbara, no começo, né? E que era filho do Beato Juliano, Enio Santos. Eu não sabia, né? E não sabia que o Diogo também encontrava o Pedro no começo da novela. Porque a cena ali mostrava, quando eu vi no YouTube a primeira vez, os dois se esbarravam assim, mas eu achava que era no final da trama. Mas na verdade foi no começo da trama, com o Diogo escreve uma carta dizendo que vai a Divinéia, sem o irmão saber dos planos dele, né? Então o Diogo chega lá, encontra o irmão, né? Fica muito feliz, e depois ele descobre o plano do irmão. Mas mesmo assim, Diogo não abandona o irmão, né? Porque Diogo não tem um caráter ruim, né? Mas a minha satisfação, vamos lá, gente. Depois de eu contar a história aqui da novela, bom, o Zé Martins, só para recapitular aqui, o Zé Martins, Gilberto Martins, é pai da Brisa, Sônia Braga, e pai da Diniz Fati. Ficou meio estranho, né? Ele pai da Diniz Fati, mas tudo bem. Pai da Diniz Fati, que é a Chica Martins, e a Brisa, personagem da Sônia Braga. Eu não conhecia o personagem da Sônia Braga na novela, porque acho que ela fez muita diferença ali, né? Quando a gente vê ela em Gabriela e vê ela ali, é muito diferente. Né? Em Saramandaia também é muito diferente. Bom, o Zé Martins acaba matando a esposa por ciúmes, né? Que ele tem ciúme da esposa. Agora, uma coisa que me ficou muito triste na minha cabeça foi o seguinte. Ele foi preso no começo da cena, desculpa dar spoiler, mas não tem como falar da novela sem dar spoiler. Ele foi preso no início da novela, né? Depois, no meio da novela, ele estava solto. Como que ele foi solto? Se ele cometeu um assassinato, não foi legítima defesa. Tudo bem, não vou entrar nesse mérito, que eu não sou promotor, não sou advogado, tudo bem, né? Vamos pular essa parte, né? Mas fiquei insatisfeito porque eu queria saber o porquê que ele ficou solto. Ficou a quem? Essas coisas ficaram a quem? A gente não sabe o que houve. Como que a Brisa conheceu o André? Como que o Diogo se envolveu com a Chica? Né? Como foi a separação dele com a Lisa? A gente não sabe. Teve personagens ali da novela que não apareceram. Não apareceu o Roberto Bonfim. Não apareceu o Hélio Ari. Né? Não apareceu o D'Artagnan Júnior. Né? O D'Artagnan Melo, desculpa. Que é o filho do... Ai, meu Deus, esqueço o nome dele agora. Né? Não apareceu o D'Artagnan Melo, né? Não apareceu, só apareceu a Maria Daniel no final, né? Não apareceu a Lourdinha Bittencourt, que eu queria muito ter visto quem era ela, queria ter visto muito ela trabalhar, que eu não conheço a Lourdinha Bittencourt como atriz, né? Uma pena, não apareceu. O Edson Silva, eu acho que era ele que era o repórter que apareceu entrevistando, né? O Edson França apareceu muito esporadicamente, a Françoise Forton muito esporadicamente, a Darcy de Souza, o Germano Filho muito rápido, né? Quem apareceu mais foi o Eval Rossano, que era o Arthur Braga, outro que não prestava, o Fulvio Stefanini, Gustavo Almeida, outro que não prestava, a Monique Lafon só apareceu no final, né? Então,
coisas ali ficaram muito aquém. Muito aquém. As cenas pulou do capítulo... lá para o capítulo cento e pouco, né? Quase 209, né? Então, não é legal, gente. A gente assistir uma coisa assim picada. A gente tem uma ideia. É prazeroso porque a gente tem uma ideia. Mas fica quem porque a gente não viu o que aconteceu com o restante dos personagens. Se vocês lembrarem de alguma coisa aí, me fala, gente. Porque eu não sei de mais nada da novela. Só tive ideia daquilo que eu vi ontem. Só tive uma ideiazinha de Fogo Sobre Terra sobre aquilo que eu vi ontem. Porque na época, eu tinha 3 para 4 anos. Eu era muito criança. Eu não vi, né? Então, para quem não vê, fica uma insatisfação muito grande de só ter tido essas ceninhas, né? De não ter completado essas cenas. De os capítulos não serem completos. De não terem os 209 capítulos, né? Então, foi uma amostra grátis, né? Mas, por um lado, eu achei legal, fiquei satisfeito, que eu tive uma ideia da novela. Não só fazia ideia que a novela era assim, né? Mas, por outro lado, a insatisfação, porque ficou muita coisa aquém. Ficou muita coisa sem saber, sem explicação, né? A novela é ótima, mas a gente poderia entender muito mais se a novela fosse um pouco maior, né? Mas, enfim, esse foi o resumo e a história da novela Fogo Sobre Terra, né? Para vocês que estão aqui, né? Sempre me seguindo, né? Bota aí nos comentários se vocês assistiram, se vocês têm ansiedade em assistir, se vão assistir. Comenta aí o que vocês acharam para mim, tá bom? E se vocês gostaram desse vídeo, compartilhem em suas redes sociais, acionem o sininho para receber todas as notificações dos vídeos, tá? Se você pulou por aqui para aquelas e caiu aqui neste momento, este canal é o Tempo da TV, tá? O seu canal de teledramaturgia, curiosidades da TV e muito mais para vocês. E na próxima quinta-feira eu estarei fazendo um vídeo com os atores falecidos da novela Fogo Sobre Terra. Ah, e tem mais uma coisa. Supostamente, tá? Eu fiquei sabendo que provavelmente venha em junho, não foi confirmado ainda, se for eu confirmo para vocês aqui no canal, a novela Corrida do Ouro de Lauro César Muniz, tá? Se for confirmado, eu trago aqui para vocês, tá? E só recapitulando, a morte dos pais do Pedro e do Diogo, como eu falei, elas foram provocadas, né? Não foi uma morte acidental. Então, a gente descobre isso na novela, né? Então é isso aí, tá bom? Então é isso aí. Se tiver confirmação da novela Corrida do Ouro, eu vou trazer aqui, tá? A novela, né? Falando sobre a novela e falando só mais uma coisinha do personagem do Gilberto Martim. Ele matou a esposa dele, ela não era muito fiel a ele, né? Porém, ele a maltratava muito, né? Então, enfim, errou de um lado, errou de outro, né? Enfim, esse foi o resumo aí dos fragmentos da novela Fogo Sobre Terra. A qualquer momento estaremos trazendo outra novela, né? Mês que vem, para falar de mais um fragmento. E quinta-feira para vocês. E domingo, no próximo domingo, às 19 horas, estarei realizando uma live aqui no canal Tempo da TV. Aguardo vocês no próximo dia 2, domingo, às 19 horas, tá bom? A live aqui para vocês, tá bom? Então é isso aí, gente. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. E deixa o joinha, compartilha, tá bom? Muito obrigado, gente. Um grande abraço e até o próximo vídeo.